Aleluia, beleza. Amém, queridos, graça e paz, boa noite. Que bom ter você conosco aqui nessa noite de domingo abençoado. Nós cremos que Deus tem coisas grandes para todos nós, em nome de Jesus. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre apostasia. Diga-se comigo, apostasia. Mas eu quero primeiro orar com você. Pai, coloca a sua mão assim para frente, como ato de receber. Pai, nós queremos consagrar esses momentos ao Senhor da Tua Santa Palavra, que eu possa ser um arauto de Deus nessa noite, e que cada coração aqui possa estar contrito à Tua Palavra, que nós não possamos sair daqui os mesmos, mas que nós possamos ser profundamente incentivados, desafiados, exortados, a termos uma vida diferente, um relacionamento mais sério com o Senhor Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu coloquei 3 versões da Bíblia que eu quero compartilhar com você, tá bom? Vamos ler a primeira versão, que está na RA, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos ler agora na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: e o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos ler agora na Nova Versão Transformadora, o mesmo versículo diz o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Queridos, é interessante, nós vimos aqui que nós estamos vivenciando tempos difíceis. As 3 versões, eu quero destacar 3 palavras que são sinônimas. Observe que na primeira versão que a gente leu, a versão revista atualizada, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão. Observe que no português, quando você vê um R alt no final, fala de futuros, de eventos futurísticos. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, isso foi há mais do que 2000 anos atrás. Então, de lá para cá, já teve apostataram, com RM no final, que é no passado. Tem os que estão se apostatando agora, e tem alguns que ainda vão se apostatar-se para o futuro. É interessante também que na versão, na NVI, fala que alguns abandonaram. Então, o sinônimo para apostatar é abandonar. E na NVT fala que alguns se desviaram da fé. Então, essa expressão fim dos tempos é tão real quanto que a gente está vivenciando a partir desse momento do século 21. Agora, o problema é que quando chega o final dos tempos, a Bíblia alerta que vai chegar o quê? Vai chegar o que a Bíblia destaca aqui, que é a apostasia. Então, o que a apostasia traz para a igreja? Ela traz engano. A apostasia traz o quê? Falsas doutrinas. A apostasia, ela esfria muitos crentes. A apostasia traz superficialidade espiritual. A pessoa está na igreja há muitos anos e não sabe nem um versículo decorado. A pessoa está na igreja há muitos anos, nunca fez um curso bíblico, nunca lê a Bíblia. Então ela está na igreja, no entanto ela é muito superficial, ela é muito rasa espiritual. A apostasia traz o quê? Ela mata os propósitos de Deus para a vida do crente, do seguidor de Jesus. Eu acho interessante, a gente não vai estar lendo aí, mas Paulo destaca para a igreja de Éfeso, no capítulo 20, versículos 29 e 30 do Atos. Ele escreve para aquela igreja, alertando os presbíteros que eles tivessem cuidado, porque estava chegando naquela igreja falsos mestres. Depois a Bíblia relata, mais na frente um pouquinho, que agora a gente lê os versículos aqui de 1 Timóteo 4:1, agora é o próprio Paulo, não falando mais para Éfeso, mas falando para Timóteo, que naquele tempo era o pastor de Éfeso. Timóteo, cuidado, que no final dos tempos, Timóteos, muitos vão se apostatar da fé, muitos vão dar ouvidos a falsos mestres. Então agora Paulo escreve não só para a igreja, mas também agora para o pastor daquela mesma igreja, alertando a importância de se fortalecer na fé. Agora, essa expressão de últimos tempos não
descreve somente o período escatológico do fim, mas fala todo de uma era cristã. Fala todo esse fim dos tempos, teologicamente, fala desde a primeira vinda de Jesus, isso há 2000 anos atrás, até a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo, então, mais do que 2000 anos, cronologicamente falando, de fim dos tempos. E a gente não sabe para frente quanto tempo falta ainda, mas nós estamos vivenciando o fim dos tempos. Agora, eu chamo muito a minha atenção, também não vai estar no telão, mas eu quero ler com você aqui, 2 Tessalonicenses 2:3, fala o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O contexto desse versículo aqui de Tessalonicenses fala de quê? Da segunda vinda de Cristo. Ela não vai chegar, essa segunda vinda, antes que 2 fatores aconteçam: primeiro, a apostasia, e segundo, a revelação do anticristo, que é o homem da iniquidade. Nós não conhecemos ainda o anticristo, nós não conhecemos ainda, isso não é claro para a humanidade. No entanto, o primeiro cenário, que é a apostasia, isso já é claro na vida de muitos seguidores de Jesus. Agora, eu quero perguntar para você, o que é apostasia? Apostasia vem da palavra grega chamada epistemes, que quer dizer retroceder, abandonar, afastar-se de alguém, tornar-se infiel. Isso é apostasia. Então, a apostasia, queridos, ela não compreende somente um período em si, especificamente. É um período cronológico, mas é um período extenso que a gente está vivenciando. Então, o que é apostasia? Exatamente aquela pessoa que ela peca mais do que obedece mais. Ela está mais fora do que aquilo que Deus quer para a vida dela. É interessante que pesquisa realizada pelo Centro de Estudos do Cristianismo Global destacou que no Brasil existem mais do que 40 milhões de desviados. 40 milhões de desviados, só para você ter uma noção. Isso equivale a quase 10 vezes a população do estado da Paraíba. O último censo da Paraíba diz que nós temos aqui 4 milhões e 40 mil habitantes. Ou seja, 10 vezes a população da Paraíba equivale ao numerário, ao quantitativo de pessoas desviadas no Brasil. Isso é o quê? Isso é apostasia, desviar-se, deixar de ser fiel, afastar-se do Criador. Agora, a apostasia, eu quero destacar com você aqui, que ela gera, pelo menos 4 situações na vida de um crente. A primeira situação, ela gera dúvida. Diga assim comigo: apostasia gera dúvida. E eu quero destacar para você que lá no Éden, no capítulo 3 do Gênesis, a Bíblia diz que a serpente, ela tem um diálogo com a Eva, e ela fala o seguinte: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor fez, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Interessante que essa aqui é uma pergunta retórica. Para quem é pedagogo, para quem é filósofo como eu, licenciatura em filosofia, para quem é professor, sabe que a gente faz retórica. Para quê? Não é porque a gente não quer a resposta, a gente já tem a resposta. A gente faz para poder instigar o nosso aluno, nosso ouvinte, a envolver-se no assunto. Quando a serpente faz essa indagação a Eva, ela já sabia da resposta, mas ela gera uma curiosidade no coração da Eva. Então, a apostasia gera dúvida. Agora, a dúvida eu quero destacar para você aqui, pelo menos 4 tipos de dúvidas. A primeira é a dúvida existencial: onde estou? Isso acontece com todas as pessoas, adultas ou crianças, mas geralmente para quem é jovem. Onde estou? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 6, fala que nós estamos assentados nas regiões do quê? Celestiais. Com quem? Com Cristo. Então, onde você está? No mundo espiritual, você que serve a Deus, você está sentado com Cristo. Uma outra dúvida que tem ainda no contexto existencial é quem eu sou. A gente vê muito isso aí, né? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Quem eu sou na vida? Olha só o que o Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Ele fala o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Diga assim comigo: filhos de... Então quem você é? Filho de Deus.
Agora, eu acho interessante que o versículo começa a ter uma crescente, começa a ter um clímax. Ele fala o seguinte: ora, se nós somos filhos, nós somos o quê? Herdeiros de Deus. E co-herdeiro com Jesus Cristo. Entenda uma coisa comigo. Então, o Deus é nosso Pai. Amém ou não, queridos? Então, nós somos um pai, ele deixa herança para o filho. Nós somos herdeiros de Deus. Agora, eu também sou co-herdeiro, ao lado, tenho a mesma participação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Filho de Deus. Então eu tenho a minha herança em Cristo, então também a minha herança participe também com Jesus Cristo. Ele continua falando o seguinte, olha só: se sofremos com Ele também nós seremos o quê? Glorificado. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você está sofrendo hoje? Você está triste hoje? Você está desafiado hoje? Você está faltando alguma coisa para você hoje? Continue firme, por quê? Porque um dia Ele vai te glorificar em nome de Jesus, amém, queridos? Então, uma dúvida existencial também é: o que eu quero? O que eu quero da vida? O que eu quero? Aí Paulo também responde em Filemão capítulo 3, versículo 20, ele fala o seguinte: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, quando a gente vê esse texto aqui, o que Paulo queria? Paulo queria o quê? As coisas espirituais. Então, a gente deve sonhar muito, nós devemos trabalhar muito, devemos estudar muito, devemos fazer tudo com intensidade, mas o nosso foco deve ser o quê? O que eu quero? Eu quero Jesus. Eu quero as coisas concernentes ao que é espiritual, ao que é eterno. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Então, olha só, a primeira dúvida é a dúvida existencial. A segunda dúvida são dúvidas teológicas. E vocês estão diante de um pastor que tem muitas dúvidas também. Então, a gente já fez teologia, fiz mestrado em teologia, mas eu costumo falar o seguinte: eu mais não sei do que eu sei. Eu falo isso com toda convicção. Tem coisas que o percentual é mais eu não sei do que aquilo que eu sei. Então, agora, por que a gente deve ter essa certeza? Porque quando eu vejo Provérbios capítulo 25, versículo 2, olha só o que Salomão fala: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória do homem é esquadrinhá-las. Onde está o grande mistério de Deus para mim como homem? É não me fazer saber muitas coisas. A glória dele é o que? É esconder. Então, teologicamente, a gente vai buscar muita coisa, a gente vai ler, mas muitas coisas eu falo o seguinte: olha, eu não sei. Eu costumo falar que quando eu fazia o mestrado em teologia, a primeira disciplina logo, tive aula com o doutor Douglas Moo, um professor do Novo Testamento. A gente fez Epístola de Romanos naquele tempo. Ele era professor dessa epístola há 40 anos, diga assim comigo, 40 anos. E teve um colega nosso que fez uma pergunta para ele, e ele parou, traduziram para ele americano, e ele copiou a pergunta e falou o seguinte: olha, essa eu não sei. Se eu voltar no Brasil um dia, e se você estiver na minha aula, você pode perguntar de novo, talvez eu consiga responder para você. Então a gente tem dúvidas, é importante ter dúvidas, porque isso me faz o quê? Buscar mais a Deus, amém, queridos? Isso me faz ler mais. Agora, eu acho muito legal também que Billy Graham falou o seguinte, que a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Ano passado, salvo engano, então 2020, teve um grande pregador, um homem renomado, pregador mais do que 40 anos no Brasil. Ele falou o seguinte: a Bíblia está desatualizada. Isso não pegou muito bem para ele, teve várias respostas de pastores e teólogos. Mas o que acontece? A Bíblia é tão atualizada, ou mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã, disse Billy Graham, o maior evangelista do século XX, um homem que ganhou milhares de pessoas para Cristo. Agora, as pessoas estão cheias de dúvidas sobre salvação, sobre textos específicos da Bíblia,
sobre algumas promessas, algumas interpretações bíblicas. Isso faz parte do cristianismo. O que a gente tem que fazer? Manter a calma e continuar o quê? Estudando a palavra, se aprofundando, porque a gente pode melhorar algumas perguntas, ter algumas respostas, mas tem coisas, Carlos, que é só quando a gente chegar lá. E isso eu tenho que me conformar com isso, porque o segredo de Deus é esconder as coisas, e o meu como homem é tentar descobrir ela. É isso que Salomão fala. Agora, irmãos, quando a gente fala de dúvidas teológicas, a gente viu também no texto de Paulo, que a gente leu 1 Timóteo 4:1, que lá fala o seguinte, que muita gente vai estar o que? Antenados e recebendo o que? Doutrinas de demônios. Você lembra o texto que ele falou de falsos mestres? Agora, o que vem a ser doutrinas de demônios? São o que a gente chama hoje, os nossos dias de hoje, a gente chama de quê? De heresias. O que são heresias? São falsos ensinos, são falsas exposições da palavra de Deus. Por exemplo, pessoas que estão acostumadas com o pecado de estimação, então elas pegam aquele pecado e ela tenta legalizar, respaldar aquele pecado na Bíblia. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Alguém que tem libidos homoafetivos, há pessoas que têm tendências para o sexo, para a prática homossexual, para a homossexualidade. O que as pessoas falam? Elas falam o seguinte: olha, Jesus era gay. Por quê? Porque ele escolheu 12 homens, nem uma mulher. Coisa errada, sem fundamento. Jesus teve mais do que 500 discípulos. E cadê Marta, cadê Maria? Cadê Joana, esposa de Cusa, que sustentava Jesus, que era uma mulher rica? Cadê Lídia? Cadê mãe de João Marcos? Quer dizer, pessoas rasas na fé, pegam partes da Bíblia sem contexto e tentam usar aquilo como ferramenta para poder legalizar, deixar confortável as suas práticas erradas. Outros falam o seguinte: olha, Jonatas e Davi eram gays, porque a Bíblia fala que Davi amou Jonatas como mais do que um amor de mulher. Gente, quando eu vou para a Bíblia, quando a gente estuda tipos de amores, nós temos o amor eros, é uma atração do homem, o fogo que o homem tem por mulher. Quando a Bíblia fala aqui que amor mais, é porque o amor ágape, que é o amor parecido com o amor de Deus, ele não estava usando o amor eros, que o Jonas era um amor ágape, um amor de Deus. Alguns falam o seguinte: olha, Ruth e sua nora Noemi, melhor dizendo, sua sogra Noemi, tinham relações homoafetivas, porque elas amavam tanto uma a outra. Quer dizer, são interpretações equivocadas teologicamente, para poder dar um certo conforto para as práticas erradas. Quando você lê na sua casa 1 Coríntios capítulo 6, você pode ler o capítulo todo. No versículo 9 fala o seguinte: nem sodomitas, nem efeminados entrarão no reino dos céus. Sodomitas quem? Quando você vê o livro de Jó, a história de Jó, na verdade de Ló, na verdade, a história de Ló no livro de Gênesis, você observa que lá em Sodoma e Gomorra era uma cidade que tinha uma auto prática homossexual. E a Bíblia fala lá que chegou anjos na casa de Ló, e os homens da cidade batiam na porta. Abre, para quê? Nós queremos ter relações sexuais com os homens que estão aí dentro. Quem eram os homens que estavam lá dentro? Anjos de Deus. Então, quando Paulo chega e fala o seguinte: olha, nem sodomitas, ou seja, nem as pessoas que praticam a homossexualidade, nem os efeminados, fala o seguinte: entrarão no reino dos céus. Então, pessoas têm dúvidas teológicas sobre alguns assuntos, e isso leva elas a alguns erros. Uma outra dúvida que muitos têm em relação à sua vocação e seu propósito de vida. Eu vou falar uma coisa para você: eu estou aqui hoje, mas não foi fácil estar aqui. Eu tive várias vezes propostas de pessoas que eu amo muito, pessoas próximas a mim. Você quer ser empresário? Faz um estudo de negócio, faz um plano de negócio, e você monta. Falaram para mim: eu vou montar o que você quer para você. E eu falava: ai Jesus, é ministério ou é ser rico? Eu falei: eu quero ser pastor e quero ser rico. Pronto, que escrevo dois. Mas a gente fica assim naquela dúvida: meu Deus, aí o que eu vou fazer? Qual é o meu chamado?
gosto muito quando a gente vai para a Bíblia, alguns personagens, como por exemplo Noé. Qual foi o chamado de Noé? Noé foi chamado para construir o quê? Uma barca. Quantos anos? 120 anos. Para quê? Para livrar a matriz dos animais que tinham, para depois ter procriação. Esse foi o chamado de Noé. Qual foi o chamado de Moisés? Tirar o povo de quem? Da onde? Do Egito, e conduzi-los à terra prometida. Qual foi o chamado de Josué? Adentrar. Moisés chegou até a divisa. Josué, você agora vai cruzar o rio e colocar o povo na terra prometida. Qual foi o chamado de Caleb? Possuir, tomar posse de Hebrom. Qual foi o chamado de Esté? Defender os judeus da opressão daquele homem demoninhado Amã. Qual foi o chamado de Neemias? Reconstruir os muros de Jerusalém. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Para que Deus te chamou? Você tem que ter isso muito bem definido em sua vida. Uma outra dúvida que gera no coração de muitos crentes é acerca de quê? Da soberania de Deus. E eu vou te falar uma coisa: quer você queira ou não, Deus existe. Quer você queira ou não, a palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela vai se cumprir em nossas vidas. Então, queridos, em relação, por exemplo, à soberania de Deus, eu me recordo que geralmente, quando a gente está passando por algumas situações difíceis, nós somos desafiados. Deus existe? Deus não existe? Eu lembro que em 2015 um cantor sertanejo, ele morreu de um acidente de carro. Não vou falar o nome dele aqui. Um cara muito famoso, estava no ápice do sucesso. Terminou um show, pegou um carro voltando para casa, estava o empresário na frente, estava o motorista, ele e a namorada atrás. E num triste acidente, aquele jovem, aos 29 anos, morreu. No outro dia, eu assisti a entrevista do pai dele chorando, falando o seguinte: o pai falou, abre aspas, Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha acontecido isso com meu filho. Então, quando eu estou passando por situações difíceis, eu não conheço a Jesus, eu sou tentada a duvidar da existência e da soberania de Deus. Então, eu gosto daquela música que fala o seguinte: se Deus fizer, Ele é o quê? Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, a existência e a soberania de Deus independe de eu acreditar ou não. Porque se eu acredito ou não, depende, às vezes depende de uma situação que eu estou vivenciando, uma situação ruim, momentânea. Então, Deus, Ele é fiel para que nós possamos entender a sua promessa. Agora, um outro problema, então, a dúvida gera o quê? Gera dúvida, a apostasia gera dúvida. A segunda, gera mundanismo. Diga assim comigo, mundanismo. Eu acho interessante que Paulo chega no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 12, e fala o seguinte: não vos amoldem ao padrão desse mundo. Aí ele vem e fala amoldem. O que é amoldem? Entenda comigo, é como se fosse uma forma. Alguém vai fazer um bolo de chocolate, algum doce de chocolate, ele coloca numa forma, e se for, por exemplo, o desenho de um animal, ou então, sei lá, algum personagem, quando aquele chocolate estiver pronto, vai estar no formato, está me entendendo? Na forma dos moldes, dos caracteres daquele personagem. O que Paulo fala? Não vos amoldeis com este mundo. Watson, as pessoas no mundo bebem, se embriagam, vão fazer orgia. O que eu tenho que fazer isso? Não. As pessoas no mundo falam mal dos outros, eu tenho que falar mal das pessoas? Não. As pessoas aí no mundo não pagam suas contas, eu tenho que pagar minhas contas? Sim. Eu não posso estar nos moldes, nos parâmetros do mundo. Isso Paulo nos ensina. Agora, uma outra coisa também que a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, o terceiro é escândalos e ressentimento. Então a apostasia gera na vida da pessoa escândalos e ressentimentos. Eu gosto muito dessa passagem, é um desafio para a gente. Mateus capítulo 18, versículo 7, fala o seguinte: ai do mundo, por causa de quê? Dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Queridos,
O próprio Jesus, através de São Mateus, falou o seguinte: olha, é inevitável não ter escândalo. Agora, o que o texto fala aqui para a gente? Que ai da pessoa que traz escândalo. Eu e a Andresa estávamos reunidos um dia desses atrás aí com um casal que não é dessa igreja aqui, e aquele casal já foi muito usado por Deus, né, Andresa? Eles falaram para a gente que eles passaram anos em algumas igrejas, várias igrejas, usado profundamente, fez cursos teológicos, pregava, enfim, era muito envolvido. E aquele homem agora está há anos, pelo menos 4 anos que ele falou, que não vem nenhuma igreja. A gente ouvia ele, conversava com ele, e eu falei: mas por que você não vai mais na igreja? Ele falou o seguinte: porque ele começou a contar: olha, eu passei da igreja tal, o pastor fez isso, o irmão fez aquilo, o outro fez aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E a gente ouviu ele por minutos e minutos. E o que acontece? Essa é a realidade do cristianismo. Qual é o problema daquela pessoa? É que ela não entendeu que os escândalos são algo que inevitável. Agora, que não seja eu que escandalize, que não seja eu que faça alguém tropeçar, que não seja eu que pise na bola. Mas Jesus falou o seguinte: olha, é inevitável, vão ter. Então muitas pessoas, quando olham para os outros que erram, falam o seguinte: olha, eu não quero mais. Isso é o quê? Isso é apostasia, isso é voltar-se para o que é errado. Agora, queridos, qual é o antídoto para escândalos e ressentimentos? É guardar o coração. Eu gosto muito do que Provérbios fala no capítulo 4, versículo 23, ele fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então eu tenho que guardar meu coração, por quê? Porque o pastor às vezes vai errar, às vezes a mulher do pastor vai errar, às vezes o irmão da igreja vai errar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar o meu coração, saber o seguinte: Deus, ajude-me a não ser alguém que provoca o escândalo, porque quando o escândalo acontece, isso incentiva outras pessoas a apostatarem-se da fé. Eu me recordo de uma história, que um jovem escandalizado, a história relata o seguinte: que esse jovem chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero sair da igreja. O pastor, muito sábio, fala o seguinte: é mesmo? Mas por quê? O jovem continua: pastor, porque na igreja a irmã fala mal da outra, as pessoas ficam com confusão, no culto o irmão fica no celular, o pastor, a igreja é uma bagunça, só tem pessoas erradas. Aí o pastor ouve: eu entendo você, tudo bem, mas antes de você sair, me faça um favor, pegue um copo e encha ele bastante, com muita água, deixa bem cheio. Aí eu quero que você, antes de sair da igreja, você pega esse copo bem cheio e você roda. Você vai na igreja, você anda a igreja, ok? Anda a igreja toda. Eu quero que você faça isso por 3 vezes, mas eu quero que você não derrube nem um pingo d'água. 3 vezes você faz isso, ok? Eu fiz só uma por ilustração, vou subir agora, tá? 3 vezes. E depois que você não derrubar nem o pingo d'água, você pode sair da igreja. O jovem falou: beleza, essa é fácil, eu tiro de letra. E o jovem faz as 3 caminhadas. Poucos minutos ele chega: pastor, eu já fiz, pastor. Foi? Beleza. Ele falou: eu não derramei nada, pastor. É mesmo? Que bom. Ele falou o seguinte: pastor, deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Você viu aquela irmã fofocando da outra? No período que você estava com o copo? Falou: não. Não viu não? Você viu alguém fazendo confusão com o outro? Não, pastor. Você viu o irmão no celular durante o culto? Não, pastor. O pastor conclui: sabe por que você não viu? Porque você estava muito concentrado no copo com água, para não derramar nenhum pingo d'água. O pastor faz a aplicação. Na vida espiritual é dessa mesma forma. Se você concentrar-se em Jesus, se você olhar para Jesus, você não vai ter tempo de olhar para o defeito das outras pessoas. Aleluia! Então, queridos, se eu olhar para Jesus, eu não vou estar preocupado com isso.
Alguém vai errar? Vai errar. Mas eu vou estar olhando para quem? Para Jesus. Agora, o outro ponto também que a apostasia gera são vãs filosofias. Quarto ponto, vãs filosofias. E aí, eu quero falar com você sobre isso, porque quando a gente fala de vãs filosofias, a gente não está falando que a filosofia é algo ruim. A minha última graduação foi em filosofia, eu sou licenciado em filosofia. Então, eu quis fazer, tem seus perigos, mas também tem suas virtudes, é muito legal. Mas quando a gente fala aqui de vã filosofia, eu quero levar você para dois cenários. Primeiro, eu sou a favor que a gente tem que ter um senso crítico. No mundo que a gente vive, no mundo acadêmico, a gente é incentivado ao quê? A teoria do pensamento crítico. Alguém já estudou sobre isso aqui? Isso é legal. A gente tem que chegar no local e ver, poxa, isso aqui pode ser melhorado, legal, poxa, que bom. A gente tem que ter leitura de mundo circunstancial. A gente tem que chegar e sentir um ambiente de fé, um ambiente legal, de animado, está tudo arrumado, tudo em ordem. Isso faz parte da vida, meus irmãos. Agora, qual é o problema? É que, então a gente não pode ser acrítico. O que é acrítico? Nunca criticar nada. Só que o problema é que nós criticamos quem? Os outros e não a nós mesmos. Um grande psiquiatra brasileiro fala que a gente tem que ter a arte da dúvida. Eu olho para mim mesmo, será se eu estou correto? Será se eu estou fazendo a coisa certa? Isso é o que? Uma autocrítica. Agora, então as vãs filosofias levam o quê? O ser humano a pensar muito em coisas externas, esquecer-se de olhar para si e trazer suas próprias mudanças. Agora, a segunda filosofia vã que eu quero falar para você aqui nessa noite é a teoria do relativismo. Watson, tudo é relativo. Aí a pessoa começa a descrever, isso é relativo, relativo, relativo. Só que o problema disso, eu já acompanhei pessoas lá em Fortaleza, o cara começa a faltar no culto. Aí eu posso faltar relativo. Ele começa a ir para a festa mundana. Lá em Fortaleza, né, a gente foi para alguns casamentos que a gente era convidado de outras igrejas. Meu Deus do céu, o irmão tinha até Anitta na festa. Música da Anitta, samba era brincadeira ali. Era só entradinha, aquelas músicas de samba. É relativo, porque não posso tocar música mundana no meu casamento. Aí as pessoas falam o seguinte, alguns cantores que são confrontados, cantores que estão no mundo, que ganham milhões, que dizem ser crentes, falam o seguinte, você está me julgando, quem é você para apontar para mim? Quer dizer, a pessoa tem vários mecanismos, até frasezinha prontas, legal, para fazer o quê? Para poder dar uma aliviada na apostasia que ela tem, no distanciamento que ela tem de Cristo. As pessoas falam o seguinte, agora para poder dar uma certa relativizada maior, ele fala o seguinte, isso é religiosidade, isso é muito religiosidade, eu estou todo domingo na igreja, isso é coisa de religioso. Quer dizer, as pessoas começam a inventar teorias totalmente erradas daquilo que Deus quer para a vida delas. Então, queridos, a gente deve ter cuidado, porque a apostasia é uma verdade que a gente não pode questionar, isso faz parte da vida do ser humano, infelizmente. Agora, alguns chegam até a falar o seguinte, olha, a Bíblia é relativa. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia foi, a Bíblia é, e ela sempre será a verdade, a palavra de Deus. O escritor de Hebreus fala o seguinte, no capítulo 3, versículo 8 de Hebreus, ele fala o seguinte, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Aquilo que é pecado, o que é certo, eu querendo ou não, é isso que a Bíblia nos ensina. Agora, falando de um homem sério, eu estava vendo uma frase de Charles Spurgeon, ele falando sobre um amigo dele chamado John Bunyan. Olha só o que é um crente de verdade. Ele fala o seguinte, corte-o, falando desse amigo dele, John, corte-o em qualquer lugar, e você descobrirá que o sangue dele é cheio da Bíblia. A própria essência da Bíblia fluirá dele. Esse cara não era apóstolo. Ele não pode falar sem citar um texto da Bíblia, pois a alma está repleta da palavra de Deus. Olha só, queridos, isso aqui não é do próprio John Bunyan,
falando de si, não. É um amigo, um grande pregador inglês, um grande reformista, um grande expositor bíblico, Charles Spurgeon, fala o seguinte: olha, esse cara, você pode cortar ele, vai sair Bíblia. Ele só fala na Bíblia, ele só pensa na Bíblia, ele acredita na Bíblia, ele vive a Bíblia, ele é cheio de Bíblia. Coisa forte. Eu quero fechar o meu sermão com você nessa noite, dizendo que as falsas doutrinas, ou seja, os falsos ensinos, eles não comungam com os princípios da palavra de Deus. E consequentemente, isso, se a pessoa ouvir a falsos mestres, ela vai estar com o seu coração cheio de apostasia. O profeta Isaías declarou no capítulo 1, versículo 4, olha o que Isaías fala, não vai estar no texto, copia para você ler na sua casa depois, Isaías capítulo 1, versículo 4, ele fala o seguinte: ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. O profeta continua: abandonaram o Senhor, blasfemaram. Agora esse abandonaram, blasfemaram e voltaram, está com M. Ele está olhando para o povo de Israel no Egito, está olhando para trás e falando o seguinte: olha, esse povo lá do tempo de Moisés, ele estava falando sobre isso, eles abandonaram, eles blasfemaram, eles voltaram para trás. Queridos, a minha oração nessa noite é que nós não permitamos que a apostasia, através das dúvidas que nós falamos aqui, através do mundanismo, do escândalo, do ressentimento, das vãs filosofias, que elas não nos afastem de Deus, mas que nós possamos hoje continuarmos firmes, olhando para Jesus, entendendo que com Jesus não tem relativismo, com Ele é céu ou é inferno, está do lado direito ou está do lado esquerdo, ou vai ou fica, ou é ou não é. É assim que é a vida cristã. Então eu quero fazer uma pergunta para você, e não é uma pergunta retórica, é uma pergunta mesmo de introspecção. A pergunta é: como nós devemos, o que a gente deve fazer para não desenvolver a apostasia? O que eu devo fazer para não desenvolver? Eu quero ler um texto com você, o último slide. O que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos estar lendo juntos aí. Olha só o que o autor de Hebreus fala: por esta razão, importa que nos, o quê? Apeguemos com as verdades e delas jamais nos desviemos. Watson, qual é o antídoto? Qual é o remédio para matar o vírus desgraçado da apostasia? É apegar-se à palavra com firmeza, ler a Bíblia com firmeza e encontrar as verdades nessa Bíblia e não me desviar dessas verdades. Se eu fizer isso, certamente a Bíblia diz que eu não teria um coração cheio de apostasia, apostatado de Deus. Fique em pé agora, eu quero orar com você. Eu quero chamar o Felipe